Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Glória a Deus, Jesus é bom, o diabo não vale um bombom, né? Nós estamos aí mais uma semana, iniciando mais uma semana. Hoje é culto de ensino, culto de você aprender a palavra de Deus. Peço aos irmãos que estão aí atrás, né? Eu vou esperá-los ainda retomarem os seus lugares, os seus assentos, tá bom? Para a gente estar iniciando o nosso culto, tá bom? Aguardar aí. Só quem lembrou do meu aniversário foi a Fátima, né? Ninguém lembrou do meu aniversário, né? Ninguém lembrou do meu aniversário, passou desapercebido, né? Ninguém lembrou. Meus amados irmãos, eu estou muito feliz, porque é um desejo. Às vezes as coisas não acontecem na gente, né? Mas acontecem nos nossos filhos. Estava conversando com os jovens antes do culto, ali fora. E conversando com eles, quem é que tem um desejo de missão? Desejo de missão é o desejo de você sair, se desprender do lugar que você está, você se desprender do laço familiar. Não é que você vai ser alguém que não queira saber, mas é alguém que coloca a obra acima de qualquer coisa que prenda você a um lugar. E aí tá tendo um projeto chamado Scanf, né, aqui no Pacajus. O nosso amigo Diego é diretor, Diego Lopes é diretor desse projeto. É um projeto que nasceu no coração. Baixa só um pouquinho o teclado, por favor, Emerson. Que nasceu no coração do pastor Eliakim, da Tempo Central do Pacajus. E hoje posso dizer que é um projeto que alcança vidas, né? A gente já teve de receber a Scanf, aqui no Horizonte. Já tivemos de receber a Scanf aqui não era no Ministério Vídeo, era Monte Sião na época. Não recebemos a Scanf, recebemos jovens que vieram evangelizar pela Scanf, né? E agora, acredito que é em dezembro, pastor? É em janeiro. Janeiro, né? A certeza que é que a Laila está indo para a Scanf, vai passar 20 dias lá. São 20 dias, são 10 dias teórico, 10 dias na prática, tá certo? 10 dias lá em Pacajus recebendo instrução, e os outros 10 dias é indo para uma igreja que nós não sabemos aonde é, no estado do Ceará. Vou deixar bem suave lá do estado do Ceará. E eu faço a maior questão de investir na minha filha, porque às vezes a gente investe pesado, né, em tantas coisas. Investe pesado em roupa, investe pesado em algo que está precisando, mas quando se fala em respeito a chamado, eu como um pai, e ainda falando de um pai espiritual, eu tenho a responsabilidade de investir nos meus filhos. E arde no coração dela o desejo de ir, e nós vamos estar apoiando, né? Vai estar lá, passar 20 dias em janeiro. E aí quem vai a primeira vez, depois vai para servir, e daqui a pouco está na Jocum, e daqui a pouco está em outra nação. E a gente ama isso, a gente quer ver isso. Eu tenho a responsabilidade, nem eu nem a mãe dela, nós não somos pais que venham se apegar ao filho ao ponto de impedir o chamado de Deus na vida dele. Eu tenho essa responsabilidade de não impedir o chamado de Deus na vida do meu filho, por mais que eu ame, da minha filha, por mais que eu a ame. Eu tenho que ter a noção de que eu não posso ser uma pedra de tropeço para a vida do meu filho. E às vezes a gente acha que por amar demais,
cuidar demais, a gente está fazendo o bem. E estamos até o limite em que não atrapalha o chamado de Deus na vida dele. Tem momento que a gente diz assim: Senhor, agora é o Senhor que cuida. E na verdade, não há cuidado melhor do que o de Deus. O Emanuel vai crescer e eu enxertarei isso, se for o desejo do coração dele. Ele também, por mim, eu investirei pesado em missões para os meus filhos. Você que é pai, que aqui se encontra, invista no seu filho. Invista no seu filho. Às vezes nós deixamos e perdemos, deixamos o nosso filho escapar da presença, às vezes nós não investimos o tanto que é para investir. Então invista no seu filho, invista. Tudo que for da igreja, invista. Tudo que for da presença, invista. Tudo que for para envolver ele, invista pesado, tá? E às vezes é um esforço que você não está nem podendo. Você que quer ir para a Scanf, pastor, é só jovem? Não, a Scanf é para toda a idade. Quem quiser ir para a Scanf, é em janeiro, no mês das férias, né? Alguém que tiver de férias pode ir também. E está no valor de R$300. Aí você diz: pastor, é muito pesado para o meu orçamento. Não é tão pesado assim. Estava conversando com ele, são 20 dias em que tem merenda, almoço, merenda, né? As refeições são pagas, né? Já estão inclusos. A estadia está incluso, né? São R$300 que vão fazer ampliar o teu conhecimento, ampliar o teu desejo por fazer missão, tá? Por fazer evangelismo. Então a gente vai aproveitar a oportunidade que está sendo aqui no Pacajus, na Tempo Central, e eu quero investir pesado. Então quem tiver desejo de ir, nos procura, tá? Que a gente vai estar enviando, tá bom? Enviando. Então vê isso, pastor. No caso de alguém que não é batizado, diz: pastor, não sou batizado, mas eu quero ir. Vamos para cima. E você porque eu estava falando isso, existem dois tipos de missionários: o missionário que vai e o missionário que envia. Existe um missionário mantenedor. Vou dar um exemplo aqui. A irmã Luzia decidiu enviar a Sabrina, mas a irmã Luzia, ela não é uma missionária que vai, ela tem seus afazeres, mas ela é uma missionária que enviou, e ela está fazendo missão, tanto como a Sabrina, porque se não fosse ela, a Sabrina não teria como ir. Então tem a missão de quem banca, de quem oferta, de quem mantém, e tem a missão de quem vai, né? Se dispõe. Aí você diz: pastor, R$300 hoje é muito pesado. Irmãos, tenham a fé, tenham fé. A Isabel, o filho do pastor Ricardo, veio aqui esses dias. Ela testemunhou e disse que precisava de 20 mil para estar na Índia. Ela não tinha dinheiro, e hoje ela está na Índia já. Então, quem quer e tem fé, acredita, vai atrás, honra, usa as suas redes sociais, não é vergonha. Irmãos, eu estou com um projeto, vou participar de um projeto. Quem quiser ofertar na minha vida, está aqui o Pix. Eu quero fazer esse projeto. Irmão, Deus usa os mantenedores. Deus usa os mantenedores. Mas isso tem que arder no teu coração. E se esse desejo não arder no teu coração, não vá por euforia, não vá por aventura, vá nem por amizade. Porque quando chega lá, se você não sabe, se forem, vou dar um exemplo, se for o Israel e o Wendel, dá um exemplo. Chega lá, a primeira coisa que eles fazem é botar um para um lado e o outro para o outro, vocês mal se vê. Porque lá o desejo é de missão, não é de grude. O desejo é de se grudar no Senhor, tá? Então, vai ser assim. Então, eu vou investir pesado na minha vida. E se eu tivesse hoje condição, eu mandaria tudinho. Mas você que não vai, que não pode ir porque trabalha, procura alguém que queira ir. Oferta na vida dele. Irmão, eu não tenho todo não, mas eu vou lhe dar R$50. Só falta 250. Vai atrás, Deus vai te honrar. E você vai ver como Deus vai abençoar você. Você está investindo na missão.
E daqui a pouco o Ministério ID vai ter a própria escola de missão, em que vai enviar. É o que Deus tem falado para nós, tá? Vai ter a própria escola de missão. Mas enquanto isso, estamos nós, trabalhando em parceria, porque reino é independente de congregação. Amém, igreja? Amém? Amém. Filhos, eu ia usar a Bíblia do meu celular aqui, só que meu celular está com 2%. Eu tenho medo de encerrar. Eu queria saber se tem alguém que pode me emprestar, para me abrir na palavra que eu estudei, por favor. Aí, chegou. Obrigado, Rayane. Obrigado, Vanessa. Chegou. Palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Pedro. Você vai abrir a Bíblia. Nós temos uma missão esses dias para fazer, porque existem missões que estão ao nosso alcance. E qual é a missão que está no nosso alcance hoje, pastor? Qual é o projeto que a igreja tem hoje, agora? O que está ao nosso alcance? No dia 10 de dezembro, nós estaremos na Praça da Juventude. A igreja, os que se dizem cristãos, que amam Jesus, vão estar lá, falando do amor de Deus, naquele lugar. Amém, igreja? Livro de 2 Pedro, dia 10 de dezembro. Capítulo de número 3, verso de número 1. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1. Quando falamos de promessa de Deus, nós nos agarramos nas promessas de Deus como promessas sempre terrenas. Como assim? Promessas sempre terrenas. São promessas que a gente sonha com filhos, com casa, com carro, né? Mas a promessa de Deus maior para nós são promessas espirituais. São essas promessas que é para mover a gente. E você sabe por quê? Amém? Amém? Amém, povo de Deus? Amém? Você sabe por quê que a promessa às vezes terrenas não se cumprem? Porque Deus sabe, como foi pregado aqui domingo, Deus sabe que nós não estamos preparados para recebê-las. Eu vi uma ministração de um pastor e ele dizia sabiamente que tem crente que ele ora para ficar rico, mas ele vai morrer pobre, porque se ele ficar rico, ele esquece de Jesus. Então, para que ele não se esqueça de Deus, Deus deixa ele pobre, para que ele não esqueça de Deus. Mas quando você tiver um coração convicto que nem pobreza, nem riqueza vão te separar de Deus, eis aí o momento de Deus te abençoar. Agora existem algumas promessas que nos alcançam, rico ou pobre, que são promessas espirituais. O céu é para o rico e para o pobre. Nem sempre um rico é soberbo. Existem ricos que são humildes. Nicodemos era um homem muito bem de vida. José de Arimateia era um homem muito bem de vida. Mas foram homens que compraram um túmulo novo para Jesus, compraram roupas para enrolar Jesus. Enfim, eles fizeram a sua parte com humildade, usaram o seu dinheiro com humildade. Então Deus, ele abençoa primeiro aquele que ama a obra, segundo aquele que não deixa Jesus por qualquer coisa. Aí Deus abençoa. Então guarda o teu coração para que Deus venha abençoar você. E 2 Pedro capítulo 3 verso 1, a Bíblia começa dizendo o seguinte: olha o que a Bíblia aqui do pastor Herbert diz. Na tua pode estar diferente, você vai me dizer como é que está na tua.
mas ele começa chamando você assim, ó, meus queridos amigos. Aqui tem assim, na tua tem como aí, vamos lá. Amados, olha como é que o nosso querido Pedro está falando com você, está te chamando de amado, né? Pedro está dizendo assim, essa história de meu amado, ô meu amado, não é de hoje não, isso Pedro já usava, os discípulos já usavam, dizia, meu amado, ô meu amado, né? Tá bom, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas, procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que lembrem destas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Vamos lá. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de você. Vejam só. Nos últimos dias aparecerão homens, posso dizer assim, possessos pelas suas próprias paixões, que eles vão zombar daquilo que você acredita, vão zombar de Deus. E tem uma coisa, irmãos, de Deus não se zomba. Se você quer ver uma coisa que acontece, Deus faz questão de publicar isso, é alguém zombar de Deus, e Deus faz questão de publicar a vergonha daquele que zombou. Isso é bíblico, isso está na Bíblia inteira. Nabucodonosor zombou de Deus. Deus fez Nabucodonosor virar um animal. Se você não sabe da história, o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi o rei que trouxe cativo Daniel e os seus amigos. E ali ele estava tão soberbo, ao ponto de afirmar que não existia outro Deus a não ser ele, e não queria que ninguém adorasse ao Deus de Daniel. E aí o que aconteceu? Com o tempo, Deus fez ele comer capim. Ele virou um animal, criou pelo, cresceu os seus dentes, e agora ele virou realmente um animal, comendo capim, posso dizer assim, nem falava mais direito, só mesmo agindo como se fosse um cachorro, uma espécie de jumento, eu não sei, mas ele foi envergonhado. E ele diz assim, ó, no verso 4, dizendo, ele prometeu vir, não foi? Onde está ele? Os nossos pais morreram, e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Vai chegar um tempo, nos últimos dias, em que vão aparecer homens que vão zombar porque que Jesus não voltou ainda. E eu falo para você com convicção, de que existem pessoas na igreja, dentro de congregações, que duvidam, já estão a duvidar que Jesus realmente vai voltar. Nós estamos entrando em um assunto, pastora Jeane, 8. Nós estamos entrando em um assunto muito delicado. Por quê, pastor? Nós vamos entrar agora em um assunto chamado incredulidade. E eu quero abrir aspas do texto, abrir um parêntese. E estamos falando de incredulidade dentro da igreja. Infelizmente existem pessoas aqui. Eu falo aqui com convicção do que eu estou falando. Não estou querendo adivinhar, não. Eu estou falando com convicção de que existem pessoas, né? Que existem pessoas aqui. Dudu, ajuda ali a pastora. Baixa aqui no retorno. Auxiliar por favor. Existem pessoas aqui que congregam nesse ministério, que elas desacreditam de Deus. Tem momentos que ela para desacreditar de Deus, e desacredita. E estão às vezes se perguntando se Deus é real. Estão às vezes se perguntando se Jesus é de verdade.
ou se o que estão vivendo não é apenas uma ficção. Se o que eu estou vivendo, e às vezes até se perguntam dizendo assim: Senhor, não, e se eu morrer e nada disso for verdade? Existe uma incredulidade habitando nos corações. Se às vezes eu duvido que Deus é real, como é que eu posso acreditar que Ele vai voltar se eu não acredito nem nele? E às vezes eu estou somando para um time de incrédulos, uma geração de incredulidade que vai se levantar nos últimos dias. Eu creio numa geração de avivamento como é pregado aqui, mas eu também creio que vai, junto com essa geração de avivamento, vai ser levantada uma geração de incredulidade. E você diz assim: pastor, por que isso, pastor? Até queimado, tá não, porque a Bíblia está dizendo que vai haver sim uma frieza espiritual, e há um ponto de incredulidade muito grande, e essa incredulidade ela pode bater na tua porta e você precisa repreender. Às vezes você duvida que Deus vai entrar com provisão, às vezes você duvida que Deus está no controle da tua casa, às vezes você duvida que Deus está no controle do teu casamento, às vezes você duvida que Deus está no controle das tuas finanças, às vezes você duvida que Deus está no controle do teu emocional. Aí eu fico imaginando Jó olhando, para Deus e dizendo assim, no capítulo, se eu não me engano, 37 de Jó, ou é o 35, esses capítulos entre 35 a 40, Jó vai conversar com Deus, e uma das coisas que ele diz para Deus é: Deus, Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor realmente está no controle da situação da minha vida? Vamos lá, deixa eu usar um Jó aqui. O Israel é Jó hoje. Israel, tu é Jó, beleza, Israel? Quer não? Você vai dizer assim para mim, ó. Você vai dizer assim para mim, ó. Eu estou representando o Senhor. Você vai dizer: Senhor, diga, rapaz, oh meu Deus, Jó está quase morto. Diga, Senhor, o Senhor realmente está no controle da minha vida. É isso. Foi o que Jó perguntou para Deus. Aí Deus olha para Jó. Eu amo essa passagem, que Deus olha para Jó e diz assim: Jó, eu vou te fazer uma pergunta respondendo a tua. Aí Jó: tá bom, pode falar. Seguinte, Jó, aonde é que tu estava quando eu lancei os alicerces na terra? Jó, qual foram as notas musicais que os anjos tocaram quando eu fundei a terra? Jó, qual é a altura exata da terra? Jó, quantos litros de água eu coloquei na terra? Para tu me perguntar se eu estou no controle ou não. Aonde estava tu quando eu fiz isso? Para tu vir perguntar se eu estou no controle. Irmãos, a incredulidade, ela vai bater, mas eu preciso ter a sabedoria de não aceitar entrar na minha casa. Eu não quero fazer parte da geração incrédula. Eu não quero fazer parte de uma geração que não aceita cura, porque eu acho que não existe isso, que o Espírito Santo não cura, só quem cura os médicos. Tem gente que é assim, não crê nos dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais. Às vezes nós nos tornamos, olha, uma coisa é eu crer nos dons espirituais, outra coisa é eu ser um juiz, um jurado. Aquele programa do Raul Gil que ele chama, bota um bocado de gente, né, para julgar os cantores. Às vezes eu estou assim. Eu já me coloquei numa situação de que eu via tanta meninice na igreja, nas igrejas que eu ia. E meninice que eu estou falando, eu quero explicar isso, são pessoas usando os dons, querendo ser artista em cima de dons espirituais, como o dom de línguas estranhas. Quando não é Deus que usa, a pessoa mesmo faz isso,
quando a pessoa, Deus usa de uma forma diferente, é um jeito diferente. Às vezes as pessoas forçam isso, mas tem coisas que é de Deus, sim. Então, um dia eu me vi numa situação, um dia eu me vi num jeito em que eu já não estava mais acreditando, eu estava toda a vida criticando quem fazia. E o Senhor falou profundamente em meu coração que Ele não me chamou para ser juiz. E eu tivesse cuidado, porque de tantas e tantas profecias que as pessoas falam delas mesmas, existem profecias que são de Deus. E eu tenho que ter cuidado para não julgar e não virar um incrédulo. Eu creio nos dons espirituais, eu creio nas línguas estranhas, eu creio no que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode curar alguém, eu creio que Deus pode revelar para alguém, eu creio que Deus pode dar sonhos a alguém. Eu não posso me tornar incrédulo. Eu tenho que ter cuidado com isso, porque às vezes nós nos achamos tão maduros na fé, tão maduros na fé. Eu vou confessar um pecado meu, um dos milhares. E certa vez eu me achei numa situação em que eu ia para as igrejas, via as pessoas pregando, e eu começava, talvez por entender um pouco da Bíblia, eu começava a olhar e dizer assim: ele falou algo errado, ela falou algo errado, ela pregou algo errado, a pregação dele está errada, a pregação daquele, o que ele falou está errado. Então eu comecei a julgar as ministrações. Amém, gente? Amém mesmo? Olha para o teu irmão aí e diga assim: amém, irmão. Diga: o pastor já falou, irmão. Amém? Às vezes eu me achava na situação em que tinha que criticar a pessoa, tinha que dizer assim: irmão, dentro do meu coração, você está pregando errado. E às vezes eu deixava de absorver 99% de uma ministração poderosa e me focava em 1% do que a pessoa errou. E o Senhor mais uma vez bateu no meu coração e disse: irmão, não, Nadson, não é assim. Você também prega coisa que pode errar. E se você errar, pode acontecer a mesma coisa que você julgou o irmão. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu preciso focar. Paulo diz, né, que ele extrai, em outras palavras, ele diz: eu extraí o que é bom, o que me é útil. O que não foi, deixa para lá. Eu só não posso fazer do culto um tribunal. Eu tenho que fazer do culto uma esponja, aquilo que eu mais conseguir absorver. E no final dos dias aparecerão homens que vão zombar da tua fé, e você precisa ter convicção de quem você é e da fé que você tem. Verso 5: esses zombadores esquecem de propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem: os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi formada da água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Irmãos, haverá sim um dia do julgamento. E o dia do julgamento, não se engane, Deus colocará na balança tudo aquilo que nós fizemos na terra. E não se engane, não deixe se levar para o pensamento em que você já está bem com Deus. Eu já estou bem com Deus porque eu me reconciliei, eu estou indo para o culto. Não. Já disse aqui, culto não salva ninguém. Culto não salva ninguém. O que salva você é a sua conduta lá fora. Quem é você lá fora? Quem é o Dudu na escola? Quem é a Luísa na escola ou na casa do pai? Quem é o Wendel no trabalho? Quem é a Laila sozinha? Quem é a Evelyn sozinha? Quem é a Priscila em casa? Quem é o Alexandre com os pais? Quem é a Fátima em casa? Quem é o Israel? É isso que vai pesar na balança. Porque aqui
existem muitas e muitas máscaras, que quando essa festa de máscaras acaba, a gente tira ela e chega em casa. A gente precisa tirar essas máscaras e ser quem nós somos de verdade. Não se engane. Aqueles que não querem saber de Deus não é só os que zombam. Às vezes ele nem está zombando, às vezes ele nem perde culto, mas não quer saber de Deus. Por quê, pastor? Porque não abre Bíblia. Por quê, pastor? Porque não ora. Por quê, pastor? Porque não fala de Jesus para ninguém. Isso lá quer saber de Deus? Nunca quis. Quem quer saber de Deus gosta de Bíblia. Quem quer saber de Deus ora. Quem quer saber de Deus louva. Quem quer saber de Deus faz alguma coisa para Jesus. Imagina, eu estou casado com a Giane. A Giane, vem me abraçar, vem filho, vem me abraçar. Ó, aqui é o relacionamento do homem com Deus, representado por isso aqui. A Giane vem, eu sou você. Ela está representando o Senhor, mas é o casamento. Vai lá, me abraça. Vem me abraçar. Eu estou casado com ela, estou de boa, estou casado, estou tranquilo, né? Estou casado, tranquilo, estou de boa, né? Vai lá, filho, vem me abraçar aqui, me abraça de novo, entendeu, gente? Então, eu sai fora, entendeu? Agora não, vou ler Bíblia agora não, vou estudar agora não, vou orar agora não, sai. Mas eu sou crente, sou casado com Jesus. É exatamente assim que a maioria faz. É exatamente assim que a maioria faz. Nós estamos acostumados a escutar pregações rápidas, né? No Instagram, ai que beleza, que maravilha, isso aí foi, né? Muito forte, a gente compartilha, beleza, tem que compartilhar mesmo a palavra de Deus. Mas a gente já não quer mais ler, a gente já não quer mais se aprofundar na palavra. Esse relacionamento é o relacionamento que a maioria das pessoas aqui tem com Deus. Não quer saber. Tem gente que nem sabe onde a Bíblia está. E qual é o relacionamento que uma pessoa dessa tem com Deus? Pastor, mas é porque eu uso a Bíblia no celular, irmãos. Por favor, usa só na necessidade muito grande. Faz isso não. O diabo vai te roubar quando você for ler Bíblia no celular. O diabo vai te roubar. Vai te roubar fortemente, fácil. Você não se controla. Vai chegar a notificação, você vai abrir. Você vai perder o foco. Não se engane, não vá nessa, não caia nessa. Se você não tem Bíblia, procura a gente. Pastor, eu estou sem Bíblia. A gente dá um jeito, mas você não pode ficar sem. Bom? Verso 8. Meus queridos amigos, não esqueçam. Para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um. Posso contar um mistério para vocês? Posso contar um mistério para vocês? Tá, vamos lá. Tu é Adão. Adão, escute. Eu sou Deus, você é Adão, você está parecendo Adão. Adão é o seguinte: você está sabendo que se comer da árvore que está no meio do jardim você vai morrer. Ok? Ok. Mas você vai morrer no dia em que você morrer. Se comer, você morre. Se comer, você morre. Só que Adão comeu e não morreu. Sim ou não? E o pecado de Adão foi para toda a humanidade. Sim ou não? Sim. Naquela época os homens viviam quanto tempo? Quase 1000. Quem leu a Bíblia sabe. Quem é o homem mais velho da Bíblia? Pastora,
Não pode, a pastora não vale. Matusalém, sim ou não? Alguém sabe quantos anos Matusalém viveu? 969 anos. O homem mais... Ela falou 70, foi não? Ei, foi o homem mais velho da Bíblia. Mas por que ele não viveu 1000? Alguém sabe? Hã? Alguém sabe por que ele não viveu 1000 anos? Porque Deus disse que ele ia morrer no mesmo. E um dia para Deus é como 1000. O dia não tinha acabado para Deus. Nenhum homem viveu mais do que 1000 anos. Amém, igreja? Isso é uma curiosidade para a tua vida aí. Verso de número 9, diz assim, ó: o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Olha aí, ó, o incrédulo, né? O Senhor não demora a fazer o que prometeu. Eu gosto de dizer, nós estamos vivendo uma geração do imediato. Qual é a geração? Como é isso, pastor? A geração de que Deus promete, a gente quer agora. Deus vai me dar uma casa. Amanhã eu já quero estar me mudando. Não é assim? Deus vai me dar um transporte. Aí Deus vai me dar um transporte. Aí eu quero que amanhã eu já esteja... Até usado, até vendendo. Porque eu sou de imediato, né? Irmãos, Deus não demora a gente que é apressado demais. A gente é muito apressado. Como alguns pensam, pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Por que Jesus não voltou ainda? Está aqui o mistério. Por que Jesus não voltou ainda? No verso 9, está lá. Ele tem paciência com vocês, porque não quer que você seja destruído. Na verdade, o que Ele quer é que todos se arrependam dos seus pecados. Olhe para o teu irmão e diga assim: irmão, verdadeiramente existe um arrependimento aí? Aí o coração orgulhoso, ele olha e diz assim: existe. Mas dentro dele ele sabe que o coração é de pedra. E se não for quebrado, não verá Deus. Corações de pedra não entram no céu. Tem que ser quebrado, desmiuçado. Aí no verso número 10 diz: porém o dia do Senhor chegará como um ladrão. Vamos lá, ladrão. Olha o dia do Senhor como é. Vamos comparar, fazer a comparação. O ladrão, estou falando do nóia. Quem é o nóia? O nóia é aquele que rouba na loucura. Eu estou falando do ladrão profissional. O que leva o ato do ladrão como uma profissão. Ele é um cara profissional. Por quê? Antes dele roubar, ele analisa o ambiente. Nenhum ladrão ele vai entrar na tua casa quando você está em casa. Ou ele não vai entrar quando você está acordado, simplesmente preparado com a arma para receber um ladrão. Ele vai te pegar desprevenido. E de preferência, quando a rua tiver com pouco movimento.
O ladrão, ele observa que hora você sai, que horas você chega. Ele observa se você vai sair, ele pega informação sobre você. Tem casa da caixa aqui que o ladrão entra, o cara vai trabalhar, quando ele volta não tem mais nada dentro. É só o que a gente vê aqui no horizonte, né? Quando ele volta está tudo vazio. Por quê? Porque o ladrão observou a hora que ele sai para trabalhar, pegou a informação, soube de tudo e foi lá e fez. O dia do Senhor vem como ladrão porque o Senhor está preparando um dia e vai pegar muita gente desprevenido, vai pegar muita gente dormindo, vai pegar muita gente relaxada, porque a Bíblia diz que nós temos que estar ainda com a espada na mão, guerreando. Quando o ladrão vier, o dia do Senhor, a gente está preparado, dizendo: eu estou pronto. E se você dormir espiritualmente, você será como uma das 10 virgens, uma das 5 virgens, a imprudente, aquela que não buscou azeite, aquela que não tinha. Porque a parábola, quem já escutou aqui a parábola das 10 virgens? Quem já escutou? A parábola das 10 virgens, ela é uma parábola que relata que todas as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. Só que quando dormiram, tinha 5 que guardaram azeite. O fato não está em você dormir, porque tem hora que nós estamos em carne. Deus está dizendo: você está em carne. Eu sei que uma hora você vai estar fraquinho. Mas tem gente que guardou a unção. Tem gente que guardou, não deixou, não vendeu, não trocou e não dividiu. Pastor, é para ser egoísta? Não. Mas tem coisas que não se dividem. Como assim, pastor? Coisas que não se dividem. Vou pegar pesado agora, amém? Você fica com raiva de eu não? Eu espero. Vou ensaiar aqui, tá? Olha o que não se divide, ó. Eu vou pegar o meu azeite que eu tinha 100% e vou dividir com ele. Porque ele está zerado, ele não tem nada. Certo? Prestem bem atenção que eu vou dividir o azeite. Escuta só. Ei, pastor, mas vamos pro culto hoje não, mano. Vamos pra praça. Eu gosto de sair contigo porque tu é crente. Tu tá me chamando para ir pra praça contigo? Tu quer sair comigo hoje porque tu é crente, mas é dia de culto. Vamos assim mesmo? Não, bora não, mano. Tu quer ir pra praça lanchar? Com fome. Dia de culto. Dia de culto. Tu quer ir por quê? Tu quer lanchar o quê? Uma pizza. Uma pizza. Bom. O Wendel era muito agradável, tua companhia, Wendel. Eu também amo você porque você é crente. Mas o que eu tenho é 100%. E se eu for, vai faltar para mim e para ti. Você sabe por quê, Wendel? Porque eu estou tirando do meu. Estou dividindo contigo porque tu está querendo andar com crente. Mas daqui a pouco estão os dois sem nada. E o Wendel, eu não troco o meu compromisso com Cristo por praça nenhuma, Wendel. E nem por pizza. Wendel. Obrigado, Wendel. Vá comer sozinho. Eu não divido com você. Vale. Posso pegar pesado, igreja? É você e Deus. Eu vou falar algo que eu sinto aqui. Eu e a minha família, a gente renuncia. Por várias vezes recebemos convites de nos domingos a gente ir para uma praia. Né, pastor? Pastor, vamos para a praia no domingo. E por muitas vezes a pastora teve o desejo de estar na praia. A gente tem uma vida social também. Mas a gente abriu mão disso. E não é por causa da praia, porque eu gosto demais de praia. Mas às vezes, no domingo, falando do domingo, é porque eu tenho um compromisso aqui. E se é de eu ir,
para eu abrir a boca e dizer que eu cheguei cansado. O cara não está aqui e fazer feio, eu prefiro não ir. Eu não tenho um compromisso só com Jesus. Eu tenho um compromisso com você. E a primeira coisa que eu penso, que ela sabe que é assim, eu digo, eu não vou porque vai que eu chego. Pastor, vamos, 5 horas nós estamos aqui, vou nada. Vou não porque é danado para acontecer de um imprevisto, um pneu fura. Cheguei tarde, pastor. Irmão, você não deve satisfação a mim não, teu compromisso é com Deus. Você que serve aqui, você dá satisfação porque você serve. Mas eu prefiro renunciar e estar aqui. Vai chegar o momento de eu poder desfrutar, em um momento que não vai atrapalhar a obra, eu e ela. Mas enquanto isso a obra precisa de mim, eu estou aqui. Eu não vou dividir com ninguém. Cuidado com os convites, jovens, que vocês recebem. Na minha mãe, eu falo, ela não está presente, mas ela sabe, a Fátima está aqui para comprovar. Aniversário lá na casa da minha mãe, nós completamos aniversário, sim ou não? Lógico. Mas para lá aniversário a gente só faz, sabe que hora? Diga a hora aí. No máximo, é para terminar às 5 horas da tarde. No máximo. Por quê? Porque tem culto. Domingo tem culto. Vou não. Pastor, mas aniversário é 7 horas. E o culto também. Eu tenho um compromisso com o Senhor. E quem me confiou está me esperando. Pergunta se a gente já morreu por isso. Nunca. Às vezes a gente prefere fazer só um almoço para não atrapalhar a noite no culto. E é tão bom. As suas prioridades vão dizer quem você é. Se você é alguém que se deixa levar por qualquer convite, ou não. Já perdi casamento de grande amigo meu. Nath, estou te esperando aqui pro meu casamento. Que dia é? Dia tal. Vixe, eu tenho culto, vou não. Dá para deixar alguém aí não? Dá não. Dessa data não. Tenho um compromisso com a igreja. O Senhor vem como um ladrão. Vem buscar os que estão desapercebidos. Vem buscar aqueles que estão viajando na graça. Porque tem gente que viaja na graça. Tem aqueles que não sabem nem onde estão. Então, o ladrão ele vem roubar esse mesmo. Aquele que estão desatentos. E o Senhor, Ele quer cuidar de você. Que está assim hoje, tá? No verso de número 10 diz: porém um dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer com um barulho espantoso. E tudo que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe vão sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Vamos lá. Que tipo de gente nós precisamos ser? Faça a pergunta hoje. Que tipo de gente nós precisamos ser? Em igreja. Fiel a Deus. Muito bem. Tem mais alguém aí? Compromissados. Confiantes em Deus. Que tipo de gente a gente precisa ser? Perseverante. Que mais? Um por vez. Para que essa briga? Confuseiro? Confusão é melhor. Obediente. Que tipo de gente eu preciso ser, sabendo que se eu não tiver, eu vou ser destruído? Eu não quero isso. Gente, Deus preparou um céu de glória para nós. Um dia nós não teremos nada de problema que estamos passando hoje. E eu quero chegar lá. E se para você chegar lá, para eu chegar lá, a gente tem que mudar o nosso jeito de ser. E nunca bata no peito e dizer, igual a Gabriela, né? O que a Gabriela dizia? Eu nasci assim, vou morrer assim,
Você sempre assim, Gabriela. Ela dizia de jeito. Né? Só a Gabriela é assim, você não. Se você é assim, do jeito que não tá legal, você não vai morrer assim. Você vai mudar. Pastor, mas esse é o meu jeito. Mas não é o jeito que agrada a Deus. Então você vai mudar para agradar a Deus. Pastor, mas essa é a minha forma de falar. Pois você vai mudar seu jeito de falar e passar a ter uma característica de como Jesus fala. Que tal? Pastor, mas esse é o meu jeito de tratar as pessoas. Não. Pois passa a tratar como Jesus trata. Como é que você quer ser? Às vezes a gente pensa que viver o evangelho é muito fácil, né? Jesus me aceitou como eu sou. Jesus te recebeu como você é. É igual a alguém, vou dar um exemplo. O Israel está de viagem. Está no Suriname. Está voltando do Suriname e diz, pastor Nath, eu vou passar 10 dias na sua casa. Porque daí eu vou para o Senegal. Tá bom. Eu vou receber o Israel, sim ou não? Quando eu recebo o Israel, o que eu vou falar para ele? Eu recebi, primeiro eu recebo. Depois que eu recebo, eu vou dizer para ele como é que funcionam as regras lá em casa. Com Jesus não é diferente. Não é que ele te aceitou do jeito que você é. Ele te recebeu do jeito que você é. Aí quando você chegou, aí ele te passa as regras. Para você permanecer aqui, tem que ser assim, assim, assim. Terminou de comer, lavar a louça, teu prato, teu copo. Minha regra com Jesus é assim. Jesus tem suas regras. Verso 13. Porém, Deus prometeu e nós estamos esperando um novo céu, uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dele. No verso número 14 diz assim, ó: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Opa! Sem mancha e sem culpa. Sem mancha e sem culpa. Façam o possível para estar em paz com Deus. Sejam bem sinceros comigo. Quem aqui luta para estar em paz com Deus? Quem luta? Com sinceridade. Você não precisa levantar a mão, senão você está sendo sincero. Se você não está lutando, você lute enquanto é tempo. Você sai daqui convicto, Senhor, eu vou lutar para estar em paz contigo. Porque se eu estiver em paz com Deus, eu durmo bem. Aí você diz, pastor, mais do que eu já durmo? Mas dormir bem não está dizendo, não está falando de tempo. Dormir bem está falando de consciência limpa. Você vai dormir assim, ó, relaxado. O sono do justo. Verso 15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. E tende por salvação e longanimidade do nosso Senhor. Longanimidade do nosso Senhor. Está dizendo, tem motivo de salvação a paciência que o Senhor está tendo com vocês. Porque um dia essa paciência vai acabar. Sabe quando você está assim, quem tem irmão mais novo, quem tem filho, o Senhor diz assim, olha, a minha paciência está acabando. Quando a Priscila olha para o Adrian e diz, Adrian, já falei 3 vezes, Adrian, minha paciência está acabando. Jesus está dizendo isso para nós. Minha paciência uma hora vai acabar. E se acabar, não tem misericórdia mais. Porque será no dia do julgamento. E diz assim, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre este assunto.
E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como também fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Assim, eles causam a sua própria destruição. Escuta isso. Pedro está relatando que algumas cartas de Paulo, quando Paulo escrevia, os ignorantes, quem são os ignorantes? São os brutos? Não, é aqueles que não entendem do assunto. Os fracos na fé, ou seja, aqueles que estão iniciando, aqueles que estão com a fé fraquinha, eles explicam de maneira diferente, então eles causam a própria destruição. Escute o que eu vou dizer. Se você prega a Bíblia e você prega de maneira errada, você está causando uma destruição para você e para quem está escutando. Toda vez que você for falar da Bíblia, tenha convicção do que você está dizendo. E ele diz assim, no verso 17: mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, o que é crescer na graça? Crescer na graça é quando eu estou bem com Deus. Estou buscando a luta, estou lutando para estar bem com Deus. E a graça, todos os dias, vem me alcançando. Conhecimento, que ele está falando realmente é sobre Bíblia, sobre as Escrituras. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Para quê? Para que ninguém me engane. Então busquem leitura bíblica. Amém, igreja? Eu tenho certeza que tem gente que falou amém da boca para fora, mas vai passar o resto da semana sem pegar na Bíblia. Eu tenho certeza. E a coisa que eu mais queria era quebrar a cara do que eu estou dizendo aqui. Eu queria era quebrar a cara, dizer assim, eu quebrei a cara. Todos pegaram na Bíblia. Mas eu tenho certeza que tem alguém que não vai pegar na Bíblia durante o resto da semana. Porque a palavra está aqui. Aí quando sair daqui para lá, esqueci. Pastor, eu peguei na Bíblia. Não estou falando de pegar. Estou falando de ler, buscar, se aprofundar. Amém? Amém? Nós queremos ser uma igreja com fundamento. E fundamento se tem com a palavra de Deus. Preciso ser convicto. Amém, igreja? Aplauda Jesus.